usando exatamente essa sua definição de bagre ensaboado. Porque, neste momento, o considerei bagre ensaboado, porque, para mim, ele, Fernando Chiarelli, deveria questionar o senhor Baleia e deveria, até o fim, pedir que o seu Baleia provasse e falasse de onde que ele estava tirando aquela afirmação. Preste atenção. Desde o início desta campanha, você está me ofendendo, você está me xingando, você, como diz a imprensa, é linha auxiliar de outro candidato para tentar manchar a minha história. Ele já poderia começar respeitando, devolvendo o dinheiro que ele rapinou e está condenado lá na 11ª vara do Geton, que recebia sem trabalhar. Devolvendo o dinheiro do paletó, do auxílio paletó, que ele recebia também lá, condenado na 10ª vara. Tá só a família Rossi, não. Vamos respeitar cada família, mesmo porque muita gente pobre está na cadeia porque roubou um melhoral na farmácia. Neste momento, senhor Fernando Chiarelli, não faltou o senhor ali dizer a ele, para provar a quem o senhor estava em serviço, ou seja, se ele ali quis dizer que o senhor era boca de aluguel, o senhor não deveria tirar dele e pedir que ele provasse de quem, a quem o senhor estava prestando o serviço? Não faltou ao senhor esse questionamento ali? Eu não posso levar a sério o que o mamífero fala. Um mamífero falando, um gato miando, sabe, é tão indiferente. A cidade inteira sabe, não? Quem será dos candidatos que poderiam estar? O saco de pipoca? O empregadinho dos usineiros? Ele fez do quadrado redondo, do redondo quadrado, não? Compreende? É ilógico, absurdo. Então, eu penso que não foi um bagre ensaboado, não. Um lambarizinho, talvez. Tá entendendo? Por não levar a sério esse indivíduo, que, por sinal, essa eleição vai ser anulada. Mas vamos supor que não venha a ser anulada, se eu só colocar um cone, se eu só colocar uma trave de futebol, ganha dele. Nessa eleição ele não tem 10 mil votos. Compreende? Está destruído. Politicamente, está destruído de tudo quanto é forma. E olha que quando começou a campanha, Cajuru, Mamífero dizia que ia ser um passeio, não é verdade? Mamífero dizia que vamos passear em Ribeirão Preto e levar a prefeitura lá para o morro do Pedro Biagi, onde o pai dele comprou. É verdade? Comprou uma mansão lá, era um homem pobre há 10 anos atrás. De repente... Ele disse aqui que não, ele disse que tem uma vida e uma situação econômica antes de ser político, ele e o pai dele já eram bens de vida financeiramente. Eu não conheço a história deles. Mentira. Não leve a sério nada que Mamífero diga. Nada que Mamífero... Compreende? Mamífero é uma figura, espécie de Fernando Collor. A diferença é que o Collor não precisava dar corda, andava sozinho. Esse precisa ter o pai atrás. Quer dizer, tinha, né? Porque agora acabou tudo. Em matéria de gasto com propaganda em dia de eleição, eu gostaria de ler aqui um pedacinho, senhor, de uma sentença judicial em cima do candidato Mamífero no ano de 1995, quando ele foi candidato a vereador em Ribeirão Preto. Olha só o que diz a sentença. 95? 95, por causa dos gastos dele na campanha de 92, quando me elegi vereador. Diante de tudo quanto acima analisado, é de rigores reconhecer que o suplicado, embora tivesse a mais ampla oportunidade para tanto, acabou não conseguindo negar as irregularidades levantadas contra a sua campanha. Os elementos trazidos para os autos, da mesma maneira como já haviam despertado a atenção da comunidade local, demonstram que a campanha que acabou elegendo o requerido não se ateve aos limites dos gastos legalmente admissíveis, mas adentrou as raias do abuso do poder econômico. Esse senhor está brincando com a população
desde 92, quando foi candidato a vereador aqui, humilhando as pessoas que não têm, às vezes, R$1 para comprar Novalgina para a mãe doente. Graças a Deus, acabou a carreira dele nessa eleição. Liquidou, morreu. Dele? Só dele? Eu acredito que da coligação toda que está com ele e outras coisas mais também. Por sinal, toda Ribeirão Preto. O senhor parece ter mais ódio do Baleia, hein? O senhor fala mais dele do que dos outros. O senhor está me perguntando isso? Estou perguntando. Eu só aqui estou perguntando. Tira o ponto de interrogação, está respondido. Então é ódio mesmo. Empresário acusa deputado de desvio no Porto. Por meio de extenso relatório entregue há 2 semanas ao Ministério Público Federal, Verdecama acusa o parlamentar de entregar uma quadrilha de saqueadores de produtos armazenados em áreas arrendados pela Companhia das Docas do Estado de São Paulo. O documento cita o deputado Wagner Rossi, PMDB São Paulo, que presidiu a Codesp no período de entre abril de 99 e outubro de 2000. Há 4 anos, começou a investigar o maior porto da América Latina, onde são movimentados, pasme, senhor, 70 milhões de dólares por dia e 43 milhões de toneladas de produtos diversos por mês. Isso na mão do Wagner Rossi. Senhor Chiarelli, se o senhor afirma que nenhum dos dois vale nada, Gasparini e Baleia, cabe a pergunta, e Maggioni é melhor do que eles, menos ruim do que eles, igual a eles? Igual a eles. Igual a eles? Igual a eles. O Maggioni? Por sinal, o Maggioni... Com tão pouco tempo na política? Pior, porque se o senhor lê, se o senhor for aos clássicos, se o senhor for a Dante, na onde ele começa mostrando o inferno, vai para o inferno primeiro, Cajuru. Vai para o inferno primeiro o omisso. E esse senhor tem toda a vocação para a omissão. Ou seja, de esconder os podres que o Palocci deixou aí. Cadê o dinheiro do pacto adigeto, doutor Maggioni? O senhor, seu Maggioni, estava gastando R$500 milhão em propaganda, seguindo a linha... Por mês? Por ano. Compreende? Desse senhor, que acabo de citar o nome, que hoje distrata o Brasil lá fora, porque para escolher um eunuco maior era difícil. Então pegaram justamente esse indivíduo que já infelicitava o Brasil, hoje posta-se como ministro lá, entregando o Brasil para o estrangeiro. E o senhor, como cidadão, votaria em quem aqui em Ribeirão Preto? Em Gasparini ou em Baleia? Ou em ninguém? Abacaxi não tem frente nem costa, doutor. O voto é nulo. Nulo? Eu anulo como desobediência civil. Não é possível querer se entregar a Ribeirão Preto na mão daquele que é empregadinho dos usineiros. E que, se eu levar o senhor aos cantos da cidade, verá crianças fazendo filas para entrar nos inaladores por falta de ar, por causa das queimadas. Você se refere a Gasparini? Sim. E, além do mais, fraudador, confesso. No caso do calçadão. E em sentença trânsito e julgado no Tribunal de Contas. Teve coragem de vir aqui no seu programa e falou que era um parecer do juiz. Não, é sentença, trânsito e julgado no Tribunal de Contas. E no outro, o menino, né, cujo o pai é uma fera, a fera de Santos. O mamífero, também eu não posso compartilhar com isso. Na verdade, Cajuru, se tu me... Mas só me permita insistir, só me permita insistir. Um vai ganhar a eleição. Não, pode ser o nulo, pode ser o nulo. Não tem jeito de nulo na eleição. Se 51% da população mas tomar acha que isso pode acontecer isso? Ué, como não? Isso aconteceu aqui no Brasil. Ué, se 51% da população tomar consciência de que as eleições foram fraudadas por causa dessa imprensa suja, dessa imprensa comprada, dessa imprensa negociada, se 51% da população tomar consciência que não pode entregar as nossas crianças ao belo sabor da falta de ar e da queima dos canaviais, se 51% das pessoas tiverem consciência que não pode entregar essa cidade àquele quadrilheiro de Santos, 51% das pessoas haverá, tal qual numa obra de Turreau, desobediência civil,
tal qual naquele preceito maior de Rousseau no contrato social. Quando há necessidade de dizer não, que se diga não. Mas o senhor não é capaz, então, de dizer que se for para um ganhar, o menos ruim quem é para a cidade, na sua visão? Aí eu sinto-me como Castro Alves, grande poeta, quando citou Leônidas, comandante espartano, que ao cair viu o seu povo ser massacrado pelas lanças estrangeiras. Neste ponto, seu Cajuru, nesse ponto, senhores, só me vem uma coisa à cabeça. Deus. Que Deus se apiede do meu povo. Que Deus tenha dó do destino desta cidade. Que Deus tenha consideração para com os cidadãos desta cidade. Então, para o senhor não tem um menos ruim? O senhor se abstém de falar sobre isso, é isso? Não tem menos ruim, como não existe. tem menos pior. Nenhum dos dois vale nada. Nenhum dos dois vale nada. Como é que o senhor quer que eu dê um voto para um fraudador? Eu estaria me comprometendo, inclusive, a minha própria história. Como é que o senhor quer que eu dê um voto para um indivíduo que usava dinheiro para comprar paletó? Dinheiro público. Que ganhava jeton sem trabalhar. Dinheiro público. Senhor, isso é depor contra a democracia.